gente! Estamos aqui para responder mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo uma pergunta de uma pessoa anônima. Ele está querendo saber o lance de energias. Se energias negativas e positivas podem influenciar o trabalho com a ayahuasca, se a energia do local ou das pessoas mesmo que estão participando contigo do ritual pode influenciar o seu trabalho. Ele cita no caso da peia, né? Se você está passando por um momento difícil, tá na peia, tá em dimensões densas, se tem a ver esse lance de energia, se tem a ver o lance de você estar numa bad, num estado não muito bom, entendeu? Já tá chateado e foi pro trabalho de ayahuasca desse jeito, e aí acabou entrando na peia, acabou visitando dimensões tenebrosas. E ele cita também, se no caso, se ele estiver muito feliz, com muito amor, se ele vai ter uma experiência da matéria, boa. Aqui onde a gente tá agora, vivendo essa vida do personagem, a nossa novela, com todos os nossos dramas, é fato que a dualidade existe, a gente pode sentir a dualidade e ela é extremamente arraigada no nosso personagem, faz parte, né? O personagem experimentar a dualidade. Porém, eu creio que a nossa busca espiritual não tenha que ficar atrelada ao personagem. Apesar do personagem ser muito importante para a gente chegar e descobrir tudo isso, não é? Então, a gente tem que começar a unir as coisas, né? A não deixar a dualidade ser tão pesada assim, né? Tão extrema, o bem e o mal, Deus e o diabo, né? Alegria e tristeza, experiências boas na ayahuasca, experiências ruins na ayahuasca. Vamos começar a juntar tudo isso, né? Tudo é importante, vamos começar a integrar todos esses aspectos da dualidade, né? Energia boa, energia ruim, vamos integrar e que a gente comece a aprender a utilizar tudo que existe aqui na matéria, no mundo dual, como ferramentas de trabalho para o nosso despertar da consciência, para a gente se conhecer, para a gente estar cada vez mais atrelados no nosso ser interior, no nosso eu maior, não é? Então, assim, claro que se você estiver vivendo uma vida do personagem, você vai chegar num trabalho de ayahuasca, por exemplo, tá numa peia, tá numa bad, tá numa dimensão tenebrosa e é comum o personagem procurar um culpado lá fora, né? Ah, o culpado é a energia péssima do padrinho. O padrinho hoje acordou com o pé esquerdo, ele não tá legal, ele tá pesado, por exemplo, entendeu? Ou o amiguinho aqui do lado tava numa baita de uma peia, eu acabei me influenciando no trabalho dele e também fiquei na peia. Se é verdade ou mentira tudo isso, porque se você tiver no personagem, tudo aquilo que você inventar ou tudo aquilo que você acreditar, você vai fazer isso real. Isso vai ser realidade na tua vida, né? Nesse mundo de ilusão aqui é permitido tudo. Você pode acreditar em qualquer coisa, não é? Porque ela vai ser real. Mas, como eu disse, a nossa intenção aqui é despertar, é estar cada vez mais próximo, né, daquele ser divino que já mora, né, dentro de nós. Ele já está dentro da gente. A gente tem que deixar a presença dele em nós agir. E não o personagem louco, desvairado, cheio de desejos, querendo ser satisfeito, né? Nessa briga interna, louca, de querer sanar a tristeza, a solidão, de só ter experiência boa, de só se dar bem, né? Isso é a vida do personagem, faz parte. Todos nós, né? Por um período a gente achou ou ainda acha que somos apenas isso, que o mundo é apenas isso. Então é normal, né? A gente ficar nessa posição. Mas não precisa ser assim. Então vamos olhar bem para isso, vamos se situar na nossa busca espiritual e ver realmente aonde a gente tá, né? Aonde eu tô, realmente analisar, separar as coisas, né? O que é do personagem, o que é do eu superior e eliminar tudo isso. A nossa intenção real, o fato de estarmos aqui é acabar com a separação, né? Enquanto a gente ficar depositando todas as nossas fichas na dualidade, bem e o mal, bom e ruim, Deus e o diabo, a gente vai estar conspirando com a separação, né? Então vamos unificar tudo,
tá? Não vamos ficar procurando justificativas, se existe, se não existe, por que disso, coisa e tal, porque quem faz isso é o ego é um ser curioso, o ego quer saber tudo, o ego quer dar justificativa para tudo, não é? Explicações, argumentos, etc e tal. Não precisa disso, não precisa de nada disso. Se você deixar a presença em você, em mim, em nós, agir, porque o todo é um só, ele tá dentro de mim, tá dentro de você e tá dentro de todo mundo. A diferença aí é que a gente não sabe que isso está acontecendo, né? Uns menos, outros mais, mas o todo está dentro da gente. Então vamos deixar ele agir? Vamos deixar ele agir? Vamos unificar tudo? Não é? Agora eu trago a Ju para dar continuidade com a sua resposta. Oi, bom dia, Vivi, bom dia. Com relação à pergunta, né, essa questão da energia, ou das pessoas que estiverem lá no local do ritual, né? Uma pessoa uma vez perguntou a respeito dos símbolos, inclusive, que se usa, né? A pessoa perguntou, eu vejo que existe ali alguns símbolos que eu considero satânicos, por exemplo, e se isso tem algum tipo de influência durante a experiência de cada pessoa. É importante a gente entender que, por mais que, lógico, né, tem a questão do local, que você tem que procurar um lugar seguro, né, para que se tome a ayahuasca, um instituto onde tenha pessoas sérias, né, para conduzir um trabalho, tem tudo isso com relação à questão assim da condução do ritual com a ayahuasca. No entanto, o que a gente costuma dizer lá no Flor de Lótus é que nós estamos lá, nós fiscais, os padrinhos, né, nós estamos lá para cuidar do corpo físico das pessoas que participam do ritual, porque a parte espiritual nós acreditamos que seja parte do trabalho de cada um. Ou seja, nós não nos consideramos mestres espirituais ou de forma alguma mais espiritualizados ou elevados do que as pessoas que participam do ritual. Então, a diferença entre nós e as pessoas é que nós temos mais experiência com a ferramenta. E aí, nesse sentido, assim, é lógico que existe a questão, sim, da sustentação, né, espiritual, porque eu acredito que a sustentação espiritual vem do propósito, no sentido de que nós todos que estamos lá oferecendo esses trabalhos, nós também trabalhamos, a cada um de nós, assim, pessoalmente, individualmente, nós nos trabalhamos também. Então, até por isso que nós temos a condição de oferecer trabalhos com a ayahuasca. No entanto, é importante a gente entender assim que todo o processo, ou todas as visões que nós temos são algo que está dentro da nossa mente. Então, assim, é também importante entender que quando eu digo isso, se eu vejo, por exemplo, alguma coisa, um monstro, uma entidade demoníaca ou alguma coisa assim, não significa que isso está dentro da minha mente no sentido literal, de que dentro da minha mente existe uma entidade que está atuando e por isso eu devo, enfim, me proteger, sei lá. Mas é no sentido de que existe sim na minha mente uma imagem dessa questão do mal, dessa questão da representação do que eu vejo como mal. Então, com relação à energia, né, de repente a gente chega num lugar e aí a gente se sente incomodado com o lugar, não se sente seguro com o lugar, ou com as pessoas que estão conduzindo o trabalho, enfim. O fato é que no momento em que eu entro em contato com essa realidade, né, seja o local ou as pessoas que conduzem o ritual, eu automaticamente já dou um símbolo ou um significado para aquilo que está lá. Então, se eu entrar no lugar e eu tiver a sensação, né, de que, puxa, esse lugar não está com uma energia boa, na verdade, é a minha própria recordação do que é bom e do que é ruim. Então, obviamente, se eu entro num lugar e eu digo para minha mente que aquele lugar tem uma energia ruim, é óbvio que isso vai influenciar, sim, na minha experiência. Então, o que eu quero dizer é que o que influencia não é o lugar em si, e sim o significado que eu dou para aquele lugar. E aí, nesse sentido, sim, as energias podem influenciar, mas contanto que eu tenha consciência de que elas o influenciam através do significado que eu mesma dou para aquilo que eu vejo do lado de fora. Então é por isso que a gente fala assim que o que a gente vê é o que está do lado de dentro, ou seja, mesmo que alguma pessoa ou algum lugar me desperte alguma coisa ruim, é importante que a gente entenda que só despertou uma coisa ruim porque no meu banco de dados tem algum lugar lá onde está armazenado, arquivado, que, sei lá, pessoas assim, XYZ, são pessoas do mal, e aí de repente eu já relaciono uma coisa a outra e isso pode se influenciar na minha experiência, tá bom? Agora, no sentido de que
alguém pode influenciar, de te mandar energia ruim, eu honestamente, sinceramente, não acredito. E eu acredito muito, assim, que como filhos de Deus, que nós temos toda a proteção necessária e a nossa fortaleza, né, a nossa verdadeira proteção está em ser sem defesas, no sentido de que eu reconheço o ser divino que eu sou e que eu só posso sofrer a influência dessas coisas se eu assim escolher. Então é isso, Vivi, super obrigada pela oportunidade, até a próxima, namastê. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Vamos refletir, né, a respeito de tudo isso. Volto a dizer, é muito importante a gente se situar na nossa busca, tá? Um beijo enorme no coração de vocês, namastê!